gostaria de chamar ao palco o engenheiro Eduardo Penteado, o Abraham Belk e o Sérgio Losovei. Por favor. Para um breve depoimento dessa época. Então, gente, isso aqui é depoimento rápido, é só contar algumas coisas daquela época, né? Fala aí primeiro, Sérgio, que você foi o primeiro citado aí, né, pô? Você era engenheiro naquela época ou você era estagiário ainda? Eu era recém-formado. Recém-formado, então, né? Mas era, você lembra, né? Acho que era 81, né? 81. 81. Mas acho que você chegou a desenvolver alguma coisa de vigas para a gente também, desenho de Isso, viga. vigas. E conta aquela vez que o Paulo chamou todos os construtores lá para fazer uma demonstração lá em Itajaí. Né? Assim que o programa de vigas começou a rodar, o mínimo que fosse, foi chamado a todos os engenheiros da região, praticamente, né? E foi uma palestra, como hoje aqui, mais ou menos, né? E foi legal, foi bacana, porque acho que deu até um certo impulso para a gente continuar a utilizar. Porque uma coisa começando assim sempre dá alguns entraves, algumas paradas, né? E com a presença de mais pessoas assim, na verdade aquilo foi um impulso para a gente continuar a utilizar o programa, né? O sistema. E você usava o Vigas lá ou não? Essa pergunta é difícil agora, hein? Normalmente sim. Ainda bem que ele respondeu sim, né? Se ele veio aqui. Normalmente sim. Legal. E aí, Eduardo, conta aí aquela história lá que você... É uma pena que o Cláudio não possa ter vindo, né? Mas eu vou contar uma historinha do Cláudio, né, De Luca? Então, o Eduardo trabalhava lá, mas eu acho que os sócios eram o Cláudio e o José, né? O saudoso José, né? Então, eu fui lá mostrar o programa de vigas da primeira vez, fui lá, e o Cláudio e o José ficavam ali atrás, olhando. Demonstrei, processei, né? E o Cláudio entusiasmado pelo Vigas. E o José de cara feia, né? E ele, assim, incomodado, né? Incomodado, né? E ele demonstrava quando ele estava incomodado, né? Aí, ele foi lá para o fundo do escritório e chamou o Cláudio, né? Cláudio, assim não dá. Com esse programa, ele só olhou uma coisinha, esse programa nós vamos à falência, ele falou. Aí eu ouvi de longe, né? Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí depois aí José me chamou, né? Vem cá. Desculpa, o Cláudio. O Cláudio é mais aberto e falou, fala para ele por que você está achando que o programa é ruim, que vai levar à falência, né? Aí o José falou, olha só, ele reduz o negativo só 15%. Isso é um absurdo, vai dar muito ferro negativo, pouco positivo. Nossos projetos vão dar muito ferro, não vamos pegar mais nenhum projeto, vão à falência, pô. Aí eu falei, calma. O que eu fiz aquele dia? Peguei aquele critério K1, só tinha o K1, que vocês conhecem, e botei várias opções. Reduz o negativo disso. Ele falou, agora ficou uma maravilha, podemos usar o programa, né? Mas fala aí. Não, você já contou toda a história, né? Que você foi contando, passou... Essa do K1 você não sabia, pô. Não, tem mais uma, que agora que você foi embora, eu falei com o Zé, vou contratar esse cara e montar uma empresa de computação aqui dentro. Não, isso não vai dar certo. E não deu, né? Nós estamos aqui hoje. E outra dificuldade era gravar no disquete, né? Levar na Temag para plotar, voltava, corrigia. Mas valeu a pena aquela época. Não, mas você, conta aí, você foi um cara importante, porque o Cláudio lá não era tão experiente assim, não tinha tanta idade quanto o José. Eu tenho 10 anos de diferença deles. Então, 10 anos, mas você era o digitador. Então, como é que fazia? Era estagiário lá. Então, você era estagiário, né? Então, ele foi a peça fundamental, que ele foi o trabalhador, né? O braçal. Porque o Vigas era tudo planilha com coluna, gente. Não tinha nenhum programa para entrar com dados. Na coluna de 1 a 5, o número do vão. Na coluna de 5 a 10, depois de 1 a 5, largura. De 5 a
de 6 a 10 a altura, e assim, se errasse a coluna, dava tudo errado, não era? Tudo de novo. E vocês gostavam do programa ainda, hein? Não, e usamos até hoje. Então tá bom, mas aí, você não tem mais nenhum... Agora, e você falou bem, né? Para tirar daquele disquete e levar lá para o Intergraph... Você lembra como é que era, Abrão? Pegou de surpresa. A gente tinha um colega que foi meu conterrâneo na faculdade, que era o Elis. Ele fez um programa na Intertec que era o Trans-BSC3, que rodava em microcomputador CP/M e fazia a transmissão com o mainframe na rede de teleprocessamento da Intertec, Intertec Temag. Então, o pessoal rodava no computador CP/M, trazia em disquete. O disquete equivalia hoje é uma pasta, né? Disquete de 8 polegadas, colocava no micro CP/M da Intertec, transferia com Trans-BSC3 para o IBM, no IBM saía do disco, ia para uma fita magnética, 9.600 bpi, levava para o PDP-11 e baixava lá. Era super simples. 1983. Agora eu lembrei, não, só como eu te achei, foi na Polimax, que eles estavam vendendo o computador lá, o micro Polimax, e falaram que tinha um programa de Viga. Ah, tá. Eles deram comissão para você? Porque nós compramos lá no Deluca. Não, a história da comissão é interessante pelo seguinte, o primeiro computador que esse Paulo Aires aí comprou, aí evidentemente que eu levei lá para comprar o computador, era caro, custava $8.000, sei lá, $12.000. E aí, o gerente da Polimax chegou para mim e falou assim, você vai fazer um software para ele? Eu falei, vou. E ele falou, que comissão você vai me dar? O cara do micro. Eu falei, como? E eu ia falar justamente o contrário. Eu quero a comissão que eu vendi a sua máquina, não é isso? Ele falou, não. Você está fazendo software porque eu tenho a máquina. Mas foi uma conversa engraçada, né? Evidentemente que ninguém deu comissão para ninguém, na verdade, mas ele queria ganhar comissão no software, pô, incrível, né? Tá? E lembrando aqui do Abrão, na época, transmitir dados de um computador para um outro era uma loucura. Do cartão, então, impossível. O cartão só tinha listagem, né? Tá? Era um... Mas eu digo, o pessoal aqui são heróis, né? Porque é um exemplo aqui de persistência, de perseverança, desde 1981, desde 1983, e estão aqui firmes até hoje, né? Tá? Agora, chegou aqui o professor Vasconcelos, né? Então, é o seguinte, aí também eu fui demonstrar o Vigas, eu fui demonstrar o Vigas no escritório do professor Vasconcelos, né? Não gostaram, né? Não consegui vender naquela época, foi uma decepção grande para mim, né? Pô, tá? Hã? Você chegou na hora, eu já ia encerrar a sessão, pô, tá? Você tá bom? Olha, falar que estava calculando Vigas, viu, César? Hã? Então, César, então, o Losovei de Itajaí, César, o Abrão, que você conhece, né? Eu, né? Então, nós estávamos aqui conversando daquela época que você tinha aquele problema de desenhista, e a gente fez... Não, eu não contei nada aqui, não. Mas você contratou um programa de desenho de vigas, né? Então, conta por que você contratou o programa de desenho de vigas, que você queria desenhar de qualquer maneira, né? Pode começar um pouquinho antes? Bom, boa tarde, então, a todos. Hein? Desculpa, estava correndo atrás de ver se a gente consegue algum contrato, né? Com a crise que está aí, não está fácil. Né? Tem que fazer, prometer, vocês conhecem, adivinhar, né? Sugerir, tem um monte de verbos aí. Então, o meu contato com o Nelson, apesar de a TQS ter essa data de origem aí de 1986, mas eu conheci o Nelson pelo menos uns 10 anos antes. Ele fazia bico à noite, né? Ele trabalhava na Malbertec. Vamos contar aqui. Era um biqueiro à noite. Né?
Mas, dentre as obras que ele fazia à noite, algumas, para mim, muito importantes, e que ele colaborou de uma maneira muito eficaz, né? Um deles foi o hotel antigo Sheraton, ali na Alameda Santos, prédio do seu Nassib Mofarrege. Lembra disso? Depois, um prédio que tinha 2 grelhas entrelaçadas, Sindicato dos Metalúrgicos. Uma grelha ortogonal e uma a 45 graus. Uma obra em Brasília, também muito importante. Isso tudo por volta de 1981, 82 e desde 76. Bom, aí, para os que têm a minha idade aí, vão lembrar, nós tivemos uma crise, né, 83, 84, parecidíssima com essa nossa aqui, onde a gente praticamente desmanchou a equipe. Era tudo feito à mão, não tinha como manter, reduzimos a um mínimo e ficamos ali encolhidos, né, durante uns 2 anos. Foi quando apareceu um hospital em Goiânia para fazer. Esse hospital, também puxarem pela memória, vão lembrar onde deu aquele acidente com a cápsula de césio, que contaminou tudo naquela época. Foram demolir o hospital antigo, que era uma Santa Casa, e se depararam com o artefato lá radioativo, se encantaram com aquilo, enfim. Este projeto estava para ser, então, na época, a redenção do meu escritório, né? Porque com dívida até aqui, um projeto novo, grande. E nós fomos fazendo as formas, fazendo forma, recebendo aquelas etapas primeiras, mas aí chegou o dia da verdade, né? Agora temos aí 500, 600 vigas para detalhar na mão, né, contínua. Realmente eu estava meio desanimado. Desci para o almoço, quando eu cheguei no escritório, tinha um envelope pardo assim, em cima da mesa, modelo A3. Eu abri, dentro tinha uma viga desenhada no computador. Falei, estou salvo. Era uma oferta era Temag, né? Temag. Oferecendo um serviço de plotagem de vigas aí para ser feito da meia-noite até às 6 da manhã. Nossa, aquilo foi... Além de tudo, era um alvará, né? Para ficar fora à noite. Né? Bom, você mandava o funcionário para falar com o Nelson e ficava livre, né? Aí, fizemos esse projeto, o Nelson se desincumbiu lá, entregamos, pagamos as dívidas e tudo ótimo. Aí, então veio aquela ideia, pergunta, puxa vida, será que não dá para fazer isso no escritório, né? O Nelson falou, não dá porque os computadores são muito fracos, não dá. Mas acho que um tempo depois ele ligou para a gente, falou, olha, agora saiu um modelo, eu não vou lembrar, XT, PC, era alguma coisa assim. E agora até dá para fazer um programa parcial. Só que, paz, meus senhores, ele falou, não tenho dinheiro para comprar um computador. Já acabei de falar isso. É? Já acabei de falar. Contou, né? Então, acho que nos cotizamos, eu, o doutor Mário Franco, e mais alguém, que eu não lembro, colocamos o computador na mão dele e teríamos em retorno uma cópia do programa de viga, né? Acho que foi por isso aí, né, Nelson? Bom, e aí agora, isso ele nunca contou. Quando ficou pronto, eu já conheci o Abraham, estava junto com ele, nós fomos almoçar ali num restaurante na esquina da Alameda Santos, da Jaú com a Joaquim, chama Pirosca, um restaurante húngaro que tinha ali. E foi quando o Nelson me convidou para fazer parte da TQS, se eu não queria tocar junto com ele. Eu me senti muito honrado, mas expliquei para ele que informática não era a minha praia, né? Não dá, né? E foi assim, mas eu agradeço até hoje esse gesto dele. Me honrou muito. Então, daí para frente, todo mundo conhece. Acho que é isso aí. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui. Realmente foi muito bom ouvir essas histórias. Eu peço, por favor, que vocês retomem os seus lugares.
Agora teremos mais alguns depoimentos de usuários antigos. Bom, vocês também são antigos, né? Usuários. Eu me perdi aqui. Então, agora eu convido ao palco a engenheira Sueli Bueno, o engenheiro Luiz Roberto Páscoa, o engenheiro Antônio Stramandinoli e o engenheiro Augusto Pedreira de Freitas, o Gugu. Vão contar um pouco sobre a duradoura relação entre a TQS e suas respectivas empresas. Quem quer começar? Tá ligado? Aqui tá. Bom, como o Nelson citou ali, a gente começou a usar o programa de vigas na Intertec. Na realidade, a gente estava fazendo um projeto de um shopping em Niterói, para Pinto de Almeida, e a gente todo dia tinha que mandar toneladas de desenhos de armação para Niterói. Os engenheiros da Pinto de Almeida, 4 horas, entravam no escritório e ficavam arrancando o desenho da mão de todo mundo para a gente poder pôr no malote e o desenho chegar em Niterói. E a gente viu que a gente nunca ia conseguir atender a velocidade da obra, do cliente e tal. A gente já tinha tido uma experiência com o escritório do Sérgio Vieira, de desenhar algumas vigas no computador, alguns pilares no computador, quando a gente ficou sabendo, então, que o Nelson tinha esse programa para desenhar a viga. E era muito estratégico a Temag para a gente, porque era meio quarteirão do escritório, né? Então, era muito fácil a gente preparar os dados, mandar para eles, plotava, voltava, a gente verificava o desenho e eles corrigiam tudo, sei lá como, porque a gente tinha que entregar para o pessoal e tal. E, a partir daí, isso foi em 84, a gente conseguiu acabar o projeto do shopping em meados de 85, e, a partir daí, a gente falou que era a solução e a gente queria que o programa melhorasse cada vez mais para a gente poder resolver. E tudo aquilo que ele desenhava um pouquinho diferente do que o Júlio Cassói estava acostumado, ele falava assim, mas a ancoragem para mim é não sei quanto, e não sei o quê, eu ancoro o ferro, não sei o quê. E eles pacientemente foram agregando ao programa todos os detalhes que a gente queria e que estava acostumado a fazer, e que eu reconheço até hoje, toda vez que eu pego os arquivos de critério, ou pego os desenhos, eu consigo reconhecer até hoje o dia que a gente pôs aquele critério no programa, né? E eu também tinha uma especialidade que continua até hoje, até o ano passado aconteceu de novo, que é estourar a capacidade do programa. Essa é a minha especialidade. Então, sempre tem mais pilar do que o programa aguenta, sempre tem mais barra do que o pilar aguenta e tudo. E eu continuo até hoje estourando a capacidade do programa, certo? E eles me ajudando correndo, porque eu preciso para amanhã entregar o negócio e preciso aumentar a capacidade, certo? Obrigado, Sueli. Páscoa? O meu caso já é o caso que começou em 86. Quer dizer, essa primeira fase aí são as pessoas mais velhas, tal. Então, o meu começou em 86, exatamente na mesma crise que nós tivemos em 83, 84. Nós não estávamos repondo os desenhistas que nós necessitávamos, não estávamos treinando, não estávamos preparando. A engenharia cada dia mais rápida, ela soltava muito produto e os desenhos não conseguiam acompanhar. E aí nós fomos pegar o Nelson e realmente na TQS começamos e aí nós soltamos aí inúmeras obras e fomos, mas eu comecei já em 86, quer dizer, eu sou um cliente casado com você há 30 anos, que já é não brinca, já não é brincadeira. Obrigado.
Augusto. Antônio. Augusto. Eu também comecei em 86, aliás, no Páscoa. Eu era estagiário lá, né? E era o digitador, né, o Eduardo, e ficava com o Herbert, que estava lá no Páscoa também, batendo recorde de plotagem de vigas, né, Herbert? A gente tinha até um esquema, parecia troca de pneu de Fórmula 1. Era troca de pena para não parar o plotter enquanto estava fazendo, e ficava lá no sábado, aqui o trouxa, né, trabalhando, e ele ganhando dinheiro, e lá no sábado, e achando o máximo, porque a gente estava plotando um monte de vigas, um monte de coisa, batendo um recorde. Contentíssimo. Então, é isso. E nós também, mesmo sem ganhar, estava bem contente. Aí depois, ao contrário da Sueli, que lembra os Ks que ela colocou lá, eu usei o TQS para aprender muito, porque eu acabei abrindo um escritório novo, não sabia um monte de coisa, e a gente, quando começou com o TQS, a gente ia inspecionar. Pô, se alguém colocou um K diferente, algum motivo tem, né? Então, eu usei bastante para aprender ali com o TQS. Mas eu queria só um complemento aí do depoimento, porque eu acho que a história minha com a TQS vai um pouco além do uso do programa. Eu acho que eu tenho algumas pessoas aqui que eu admiro muito. Um está ali, o professor Vasconcelos, que eu admiro demais, o outro é o próprio Nelson. E o companheirismo do Nelson, a forma como ele vê a classe, a forma como está todo mundo aqui, muito para prestigiar o Nelson, eu aprendi muito. Eu acabei de sair da ABS como presidente, eu fui à ABS muito por conta do Nelson, muito por conta, lá de trás, de histórias, de juntar a classe, história dos grupos dos 30, né Nelson? De ir atrás de conseguir... Qual que é o apelido dele mesmo, né? Dalai. O Dalai, né? O Dalai falou... Aliás, o Dalai falou para mim que era uma reunião absolutamente informal. Eu vim informal. Se ele mandou vir informal, eu venho informal, não tem essa. E muito das coisas da ABS, eu acho que vem de conversas, vem desse princípio de amizade entre os projetistas, desse companheirismo que a gente tem, que não é comum, que todos os outros sistemas, né, instalações, arquitetura, falam, pô, como vocês são unidos. E muito vem de uma espinha dorsal aí que o Nelson faz parte importante. Feitosa, Vasconcelos, Nelson, as pescarias, todo esse negócio. A gente cresce muito com essa convivência que não é só o programa. Eu acho, para mim, o TQS é um pouco mais do que o programa. Agradeço muito a TQS por tudo isso, ao Nelson, e a ABS, falo em nome aqui do nosso presidente atual, Jefferson, que está ali, agradece muito a TQS por toda essa parceria ao longo, desde a existência da ABS aí no mercado. Obrigado, Augusto. Antônio? Bem, boa noite a todos. Antônio, fala um pouquinho mais perto do microfone, tá? Obrigado. Ok. Bem, eu sou de Curitiba, da empresa Cálculo, para quem não conhece, e é um prazer enorme estar aqui nesse meio, né, comemorando os 30 anos da TQS. Eu vou fazer um breve relato assim, de como nós nos cruzamos, a Cálculo e a TQS. Em 85, nós resolvemos comprar o primeiro microcomputador da empresa e optamos pelo PC, que estava saindo em 85. Naquela época, alguns escritórios de cálculo lá já operavam com o CP500 da Prologic, mas nós já partimos para o PC. Comprado o PC, o problema, e os programas? Nós trabalhávamos com calculadoras eletrônicas Sharp. Então, no primeiro momento, nós fizemos uma conversão do programa, desses programas para o BASIC, para poder operar no PC. Mas eram programas pequenos, curtos, né, de vigas e tal. Nós vimos que tinha um campo muito maior. Aí resolvemos contratar, então, uma empresa lá de Curitiba especializada em programação.
E, em parceria com a gente, ela ia desenvolver um programa que calculasse todas as vigas de um piso de uma forma integrada. Muito bem, fizemos esse contrato, iniciamos. Passado 1 ano e meio, esse programa fazia o cálculo dos esforços de todas as vigas do piso, dimensionava, e depois imprimia numa impressora de formulário contínuo o esquema de cálculo de todas as vigas, embaixo o diagrama de momentos fletores e também os valores das forças cortantes nos apoios e em pontos de cargas concentradas. E deixava um espaço embaixo para que, posteriormente, através do engenheiro, fosse feito o detalhamento da armadura. Nesta ocasião, nós vimos, numa revista, uma propaganda da TecSys, que falava lá do Cadivigas e tal. E vimos que já fazia o desenho, né, no vegetal, naquela época, através de um plotter. Então, resolvemos vir conhecer. Então, saímos lá num sábado, umas 4 horas da manhã de Curitiba, de carro, viemos eu e mais 2 sócios, Giroldo e o Mauro, com destino ao escritório da TecSys. E aí que ficamos conhecendo o Cadivigas, né? E o Nelson processou lá um pavimento e nos mostrou o processamento todo, e depois, quando nós vimos o plotter, aquele plotter que parecia um pica-pau, né, plotando as armaduras, aquilo foi uma emoção muito grande, né? E nós vimos que o nosso programa, para chegar naquele nível, ia demorar muito. Então, ali mesmo, decidimos, nós lá, cancelar interromper esse contrato com a empresa de Curitiba e optamos por comprar o Cadivigas. E estamos, né, tivemos que fazer uma mudança muito grande nos processamentos do escritório, né, implementar essas mudanças, mas estamos até hoje, e eu quero deixar aqui os parabéns, né, para o Nelson, para o Abrão e toda a equipe da TQS, pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido, muito competente, nesses 30 anos. Muito obrigado. Obrigado, Antônio.